Para salvar a mulher que amava depois de um terrível acidente, Leonardo entregou uma parte de si. A recompensa que recebeu foi o abandono, trocado pelo dinheiro do homem que causou a desgraça de ambos. Mas ela não contava que o destino não costuma perdoar uma traição desse calibre. A música ambiente do restaurante era suave, os talheres reluziam. Não posso crer que você teve o desplante de vir até aqui. A voz de Juliana rasgou o ambiente. Leonardo a encarou. Depois, seu olhar se moveu para Ricardo Medeiros, o sujeito ao lado dela. Eu só vim para conversar, disse Leonardo com serenidade. Juliana soltou uma risada. Um som agudo e cheio de crueldade. Conversar o quê? Sobre como você agora é só metade de um homem? O salão inteiro mergulhou em silêncio. Casais interromperam suas refeições. Os garçons paralisaram. Todos os olhos se viraram para a mesa deles. A humilhação se tornou um espetáculo para todos. Ricardo sorriu, com um ar de superioridade. Escute sua ex-noiva. Tenha bom senso. Ele se projetou para frente, numa tentativa de demonstrar poder. Por falar em bom senso, ouvi um boato de que a estrutura do seu novo empreendimento, a Torre Medeiros, foi erguida com uma liga de aço inferior. Uma pequena economia que pode sair muito cara sob estresse sísmico. O sorriso de Ricardo se desfez. Como você? Leonardo o cortou. A liga correta seria a 4,340, com tratamento térmico. Vocês optaram pela 1020. Na teoria funciona, mas qualquer engenheiro de verdade sabe que ela não suporta a fadiga do material a longo prazo. É uma falha catastrófica apenas esperando o momento de acontecer. Juliana olhava de um para o outro sem entender. Ricardo estava pálido. O choque estampado em seu rosto era a pequena vitória de Leonardo. Como aquele homem simples, aquele suposto meio-homem, poderia saber de um detalhe tão técnico? O silêncio do lugar foi quebrado pelo som de uma cadeira sendo arrastada. Um senhor mais velho, de terno impecável e cabelos grisalhos, levantou-se de uma mesa ao fundo. Ele se aproximou com um propósito sereno na direção deles. Todos os olhares o acompanharam. Ele parou junto a Leonardo. Seus olhos, contudo, estavam cravados em Juliana. Senhorita Campos, talvez não se recorde de mim. A voz dele era grave, carregada de autoridade. Meu nome é Arantes. Fui o cirurgião-chefe da equipe que salvou sua vida. Juliana ficou ainda mais lívida. Ricardo franziu o senho, confuso. Dr. Arantes prosseguiu, sua voz projetada para que todo o restaurante ouvisse. Seus ferimentos eram gravíssimos. A pelvis estava esmigalhada, a hemorragia interna era maciça, nenhum procedimento convencional resolveria. Sua única chance era um autotransplante de tecido vascularizado, um procedimento experimental e arriscadíssimo. Ele fez uma pausa dramática. O restaurante estava mudo. Nós precisávamos de um doador. Alguém que estivesse disposto a sacrificar uma quantidade imensa de tecido muscular e nervoso da parte inferior do corpo. Um sacrifício que, sabíamos, deixaria sequelas permanentes e irreversíveis no doador. Os olhos do médico se encontraram com os de Leonardo com um respeito profundo. Em seguida, voltaram para Juliana, frios como o aço. Este homem, disse Dr. Arantes, gesticulando para Leonardo, não hesitou por um único segundo. Ele assinou toda a papelada. Enfrentou uma cirurgia de 12 horas. Suportou uma recuperação brutal. Tudo para que você pudesse voltar a andar. Para que você tivesse uma vida. O médico se inclinou um pouco, a voz baixando para um sussurro que ecoou no silêncio. Então não, senhorita. Ele não é metade de um homem. Ele é o homem por inteiro que renunciou a uma parte de si, para que você pudesse ser inteira outra vez. Um garçom deixou uma bandeja cair, e o estrondo reverberou. O gerente do restaurante se aproximou da mesa a passos largos. Seu rosto era uma mistura de constrangimento e nojo. Senhor Medeiros, senhorita Campos, peço que encerrem a noite. Por favor, queiram se retirar. Humilhados, eles se levantaram.
Os olhares de desprezo os seguiram até a saída. Dr. Arantes pousou a mão no ombro de Leonardo. O que ela fez foi desumano. Eu testemunhei sua dedicação naquele hospital. Se precisar de qualquer ajuda, conte comigo. Leonardo o encarou. Pela primeira vez em meses, a solidão em seu olhar deu lugar a uma centelha de esperança. A pequena vitória de Leonardo no restaurante teve vida curta. No dia seguinte, a guerra mudou de arena. O campo de batalha agora era a internet. E Ricardo dispunha de um exército. Em seu apartamento modesto, Leonardo via a luz do tablet iluminar seu rosto exausto. As manchetes eram cruéis. Magnata é alvo de falsas acusações de ex-funcionário rancoroso. Fotos antigas dele com Juliana, em tempos felizes, eram agora usadas com legendas maliciosas. Um portal de celebridades publicou um artigo. Nele, Juliana aparecia chorando. Afirmava que amava Leonardo, mas que o comportamento dele se tornara possessivo depois do acidente. Dizia que temia pela própria segurança. Era a mentira perfeita, construída com dinheiro e perversidade. Comentários de perfis falsos inundavam cada postagem. Abusador, desequilibrado. Deixem ela em paz. O tribunal da opinião pública, manipulado por uma fortuna, o condenava. A porta se abriu. Era o Dr. Arantes. Ele olhou para a tela e depois para o rosto de Leonardo. A fúria em seus olhos era fria e cortante. Eles não vão vencer com mentiras, Leonardo. Nós vamos revidar com a verdade. O consultório do Dr. Arantes era o oposto do apartamento de Leonardo. Organizado, silencioso, um ambiente de poder. Livros de medicina forravam as paredes. Aquilo que você mencionou sobre o aço no prédio, começou o médico, era um blefe, Leonardo negou com a cabeça. Não, fui mestre de obras daquele projeto por 1 ano. Eu vi as notas fiscais, vi o material de péssima qualidade chegar em caminhões de madrugada. O aço que eles registraram nos documentos não foi o aço que usaram na obra. Eu alertei meu superior. Ele foi demitido 1 semana depois. Leonardo pegou um rolo de papel de sua mochila. Eram as plantas originais do edifício. Eu guardei uma cópia. Conheço cada duto, cada corredor técnico, cada brecha de segurança daquele lugar. Ricardo economizou em absolutamente tudo. A segurança dele é uma ilusão. Dr. Arantes examinou as plantas, depois fitou Leonardo. Um plano começou a se desenhar em sua mente. Um plano simples e audacioso. A gala beneficente anual da empresa dele acontece em 2 semanas, disse o médico. Toda a imprensa estará lá. Investidores, políticos, o palco ideal. Eu não consigo entrar lá, disse Leonardo. Você não vai pela porta da frente, respondeu Arantes. Sou um dos maiores doadores do hospital que a gala apoia. Vou conseguir 2 convites. Eu subirei ao palco para um discurso. Manterei Ricardo e sua equipe de segurança distraídos, olhando para mim. E você fará uma visita à sala de servidores dele. 2 semanas depois, a noite da gala. O salão principal da Torre Medeiros era um espetáculo de luxo. Lustres de cristal, música clássica, o tilintar de taças de champanhe. Dr. Arantes subiu ao palco, impecável em seu smoking microfone em mãos. É uma honra celebrar a generosidade de um homem como Ricardo Medeiros. Ricardo, na primeira fila, sorria, vaidoso. Enquanto isso, nos porões escuros do mesmo prédio, Leonardo se movia furtivamente. Usava um macacão de manutenção. O cheiro de pó e óleo impregnava o ar. Ele consultava as plantas em seu celular, a luz do aparelho iluminando os corredores úmidos. Passou por uma câmera de segurança inativa, um dos cortes de gastos de Ricardo. Forçou uma porta de acesso emperrada. O som do metal protestando ecoou alto demais. Ele paralisou. Aguardou. Silêncio. Continuou, o coração martelando no peito. Encontrou um duto de ventilação, exatamente onde as plantas indicavam. Um atalho que passava por cima do posto de segurança central. O espaço era apertado,
claustrofóbico. O som da festa era um eco abafado acima dele. Finalmente, ele emergiu em um corredor de serviço silencioso. À sua frente, uma porta de metal sem qualquer identificação. A sala do servidor. Ele digitou o código no teclado ao lado. 1, 2, 3, 4. A senha patética que Ricardo usava para tudo. A luz ficou verde. A porta se abriu. A sala era gelada. Fileiras de servidores piscavam luzes verdes e azuis. Leonardo foi direto ao terminal principal, o que Ricardo apelidara de seu cofre digital. Ele inseriu o pendrive. Uma janela de transferência surgiu. Os arquivos eram massivos, planilhas, e-mails criptografados, registros de contas em paraísos fiscais. A barra de progresso se arrastava com uma lentidão enlouquecedora. No salão, Dr. Arantes contava uma longa anedota, exaltando a falsa integridade de Ricardo. A plateia ria de uma piada. Ricardo bebericava seu champanhe, completamente imerso no momento. No porão, a barra atingiu 99%. Leonardo susteve a respiração. Transferência concluída. Ele puxou o dispositivo. No mesmo instante, ouviu passos no corredor. Firmes e rápidos. Um bip soou do lado de fora. Alguém passou um cartão de acesso. A maçaneta da porta começou a girar. Existe uma dor que dilacera a alma de uma forma única. É a dor de ser traído e humilhado publicamente pela pessoa que você protegeu, por quem você sacrificou um pedaço da sua própria existência. Essa cena te deu um nó na garganta também? Você já provou o gosto amargo de ter seu maior gesto de amor convertido em uma arma contra você? Se você compreende o peso esmagador dessa injustiça, deixa um sim nos comentários, só para eu saber que você está aqui comigo. A maçaneta girou. Leonardo se atirou para trás, no vão escuro entre duas fileiras de servidores, um instante antes da porta se abrir. Uma faixa de luz cortou a escuridão. Um segurança entrou, o facho de sua lanterna varrendo a sala fria. Leonardo prendeu o fôlego, o metal gelado da estrutura pressionando suas costas. O feixe de luz dançou sobre os cabos, passou a centímetros de seu rosto e seguiu em frente. O rádio do guarda chiou com uma chamada sobre um carro bloqueando a garagem. Distraído, ele deu uma última varrida superficial na sala, saiu e fechou a porta. O clique da fechadura foi o som mais alto que Leonardo já tinha ouvido. Ele contou 10 segundos. E se moveu. Ele tinha a peçonha. Agora precisava injetá-la. Deslizando pelos corredores de serviço que conhecia de cor, ele subiu 2 lances de escada de emergência e alcançou o corredor do mezanino. Ali ficava a pequena sala de controle audiovisual do evento. Ele espiou pela janela da porta. Um único técnico, jovem e entediado, monitorava as telas. Leonardo pegou seu próprio rádio, um modelo simples comprado para a missão, e sintonizou o canal da equipe do evento. Disfarçando a voz, ele falou: "Atenção, AV. Dr. Arantes está pedindo um ajuste na iluminação do palco. Presença imediata necessária aqui nos bastidores." O técnico ouviu, resmungou algo e se levantou, saindo da sala com pressa. Era a sua chance. Leonardo entrou. A sala era pequena, quente e abarrotada de equipamentos. Na tela principal, a apresentação de slides do Dr. Arantes estava aberta. Faltavam apenas 2 slides. Leonardo inseriu o pendrive. Ele não substituiu o arquivo. Ele o adulterou. Inseriu um gatilho. Um comando oculto que, em vez de avançar para o slide final, iniciaria uma sequência de imagens que ele havia preparado. Ele trabalhou com velocidade, os dedos voando pelo teclado. Em 30 segundos, estava feito. Ele removeu o pendrive e saiu da sala, sumindo no corredor segundos antes de o técnico retornar. De volta ao salão, Dr. Arantes atingia o clímax de seu discurso farsante. A integridade de Ricardo Medeiros não é apenas uma palavra, é um alicerce. O mesmo alicerce sólido sobre o qual ele ergueu esta companhia e seu legado. Ricardo sorria, a própria imagem do sucesso.
Dr. Arantes olhou para o telão onde um logotipo corporativo brilhava. Era a hora. E para nos mostrar a visão de futuro que essa integridade está construindo, vamos dar uma olhada no próximo slide. Ele apertou o botão do passador. A imagem corporativa piscou. Por um segundo, o salão escureceu. Então, uma nova imagem surgiu, e não era um gráfico, era uma planilha. Linhas e mais linhas de números. O título da coluna dizia Transferências Internacionais, Anexo C. Nomes de empresas de fachada em paraísos fiscais eram visíveis ao lado de valores de 6 dígitos. Um burburinho percorreu a multidão. Ricardo parou de sorrir. Olhou para a cabine de AV, perplexo. Antes que pudesse reagir, a imagem mudou de novo. Um e-mail de Ricardo Medeiros para o diretor financeiro. Assunto: relatório de aço estrutural. O texto era nítido, brutalmente claro. Engavete o relatório do mestre de obras. O custo de um processo por acidente é inferior ao de substituir as vigas. Prossiga com o material de baixa qualidade. O burburinho se transformou em suspiros de choque. Celulares se ergueram por todo o salão, gravando. A tela mudou mais uma vez. Laudos de segurança adulterados. Depois, extratos bancários de uma conta secreta. A prova era uma avalanche, soterrando Ricardo em tempo real, na frente de seus investidores, de seus amigos, da imprensa. O pânico tomou seu rosto. Ele gritou a voz esganiçada: "Desliguem isso! Apaguem os telões agora!" Mas era tarde demais. A verdade estava livre. No fundo do salão, misturado à equipe de serviço, Leonardo observava a ruína do homem que arruinou sua vida. Sem qualquer expressão, apenas assistindo à engrenagem do destino que ele mesmo colocara em movimento começar a girar. O caos se instalou. Os técnicos na cabine tentavam desesperadamente cortar o sinal, mas era inútil. O programa que Leonardo instalara era um vírus, exibindo as provas em um loop infinito. Os telões se tornaram o atestado de óbito da reputação de Ricardo. Os jornalistas, que vieram cobrir um evento de caridade, sentiram o cheiro de sangue. Avançaram como uma alcateia, microfones e câmeras apontados para o palco. Flashes explodiam, capturando cada gota de suor na testa de Ricardo. "Senhor Medeiros, as acusações são verdadeiras? Que relatório é esse sobre o aço? O senhor pretende renunciar?" Ele tentou falar, gaguejou algo sobre um ataque hacker, sobre informações forjadas, mas sua voz foi engolida pelo pânico. Sua negação soava como uma confissão. Na primeira fila, Juliana estava paralisada. As câmeras se voltaram para ela. A noiva traidora, a cúmplice silenciosa do homem que quase a matou. Ela era parte da notícia agora, parte da fraude. Os cochichos da elite ao seu redor já não eram de admiração, mas de puro desdém. Então, as portas duplas do salão se escancararam com um estrondo. O barulho fez todos se virarem. Não eram seguranças do hotel. Eram 4 homens e uma mulher, em trajes sóbrios e escuros. Policiais federais. Eles se moveram com uma eficiência gélida, abrindo caminho pela multidão atônita. O homem na liderança, um delegado de rosto severo, foi direto para o palco. Ele não olhou para a imprensa. Não olhou para a plateia. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. O barulho no salão foi morrendo até se tornar um silêncio carregado de tensão. O ar ficou pesado. A festa havia terminado. O julgamento estava para começar. O delegado subiu os degraus, tomou o microfone da mão trêmula de Ricardo e se dirigiu à multidão. Sua voz era calma, mas retumbava com a autoridade do Estado. "Boa noite a todos. Meu nome é Delegado Bastos." Ele se virou para Ricardo. "Ricardo Medeiros, em nome da República Federativa do Brasil e em virtude de um mandado expedido nesta tarde, o senhor está preso." Um suspiro coletivo varreu o salão. O delegado continuou. "As acusações incluem fraude fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e, a mais séria, crime contra a segurança pública.
por usar deliberadamente materiais de construção inadequados, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Ele fez um sinal. 2 agentes subiram ao palco. Por ordem judicial, a partir deste momento, todos os seus bens pessoais e os ativos de suas empresas estão congelados. O império de Ricardo, erguido sobre mentiras, ruiu em 30 segundos. Os agentes seguraram os braços de Ricardo. O som metálico das algemas se fechando em seus pulsos ecoou pelo salão. Foi um som definitivo, o som da justiça. Enquanto o levavam para fora do palco, um jornalista experiente, que havia recebido uma dica anônima horas antes, gritou a pergunta que conectava todos os pontos. Delegado, é verdade que Ricardo Medeiros era o motorista e estava alcoolizado no acidente que quase matou Juliana Campos 1 ano atrás? O delegado não respondeu, mas o rosto de Ricardo disse tudo. Um último flash de câmera capturou seu olhar de puro pavor. A última mentira, a mais sórdida de todas, fora revelada. Ele não era apenas um criminoso de colarinho branco. Ele era o vilão desde o princípio. Juliana assistiu a tudo, petrificada. A fortuna, o status, o futuro que ela escolhera no lugar de Leonardo, tudo se desfez diante dela. Ela estava sozinha, no epicentro do desastre que ajudou a criar. O destino não apenas cobrou a dívida, levou-a à falência. Com Ricardo fora de cena, as câmeras e microfones se viraram para o alvo remanescente. Juliana estava no centro de um tornado de flashes e perguntas. Você sabia da fraude? Qual o seu envolvimento? Você acobertou o acidente? As vozes a golpeavam, mas ela não conseguia articular uma palavra. Seus olhos arregalados de pânico varriam o salão em busca de um rosto amigo, um aliado. Mas não encontrou nada além de um mar de costas viradas. Os mesmos que antes a adulavam, agora a olhavam com repulsa, afastando-se como se ela fosse uma doença. Seu olhar desesperado finalmente encontrou Leonardo parado perto da saída de serviço. Por um instante, ela pareceu que iria em sua direção. Talvez para implorar, talvez por puro instinto. Mas quando deu o primeiro passo, a multidão se moveu. As pessoas não abriram caminho para ela, elas o fecharam. E então fizeram algo extraordinário. Elas se viraram para Leonardo e lentamente, em um gesto de respeito uníssono e silencioso, formaram um corredor para ele. Um caminho livre, daquele salão em ruínas até a porta, até a liberdade. Ninguém aplaudiu, ninguém disse uma palavra. Mas enquanto Leonardo caminhava, ele recebia acenos de cabeça, olhares de admiração. A mesma plateia que testemunhou sua humilhação, agora o reverenciava. Ele não olhou para Juliana uma única vez. Simplesmente atravessou o corredor de respeito que se abriu para ele e passou pelas portas, deixando o caos e seu passado para trás. Juliana ficou para trás, uma estátua de desolação no meio do salão, completamente só. 1 ano depois. As luzes ofuscantes da gala deram lugar à iluminação sóbria de um palco. A multidão hostil foi substituída por um auditório lotado de rostos atentos. Estudantes, jornalistas, advogados. Leonardo não estava mais nos cantos escuros. Estava no centro, atrás de um púlpito, em uma das mais renomadas universidades do país. Sua postura era outra. A dor ainda existia, mas já não o definia. Fora convertida em propósito. Ele não era uma vítima contando seu sofrimento. Era um líder compartilhando sabedoria. Existe um conceito na engenharia chamado integridade estrutural, disse Leonardo, sua voz calma e firme preenchendo o auditório. Ele se refere à capacidade de um material de suportar uma carga sem se romper. Aprendi da forma mais dura que esse conceito se aplica a mais do que apenas prédios. Aplica-se a nós. A alma humana também tem sua integridade estrutural. E ela é testada não na calmaria, mas quando o peso do mundo tenta nos esmagar. Ele fez uma pausa, percorrendo a plateia com o olhar.
Muitos escolhem o caminho do aço de baixa qualidade, o atalho, a mentira que parece mais conveniente que a verdade. Constroem vidas, carreiras e relações que brilham por fora, mas são ocas por dentro. E quando a pressão chega, tudo vira pó. Eu perdi uma parte de mim, fui quebrado, mas descobri que as fraturas, quando cicatrizam da forma certa, podem se tornar a parte mais forte da estrutura. Com a recompensa que recebi por expor a fraude da Torre Medeiros, eu não tentei reconstruir minha vida antiga. Decidi construir algo novo. Criamos a Fundação Estrutura. Nós oferecemos a melhor assessoria jurídica e suporte financeiro para pessoas que, como eu, foram traídas pela negligência e corrupção de grandes corporações. Nós lutamos por elas. Nós nos tornamos a viga de aço que elas precisam para não desabar. Ele se aproximou do microfone para sua conclusão. A estrutura mais importante que qualquer um de nós pode construir não é de concreto ou de vidro, é a de caráter. E essa precisa ser inabalável, porque no fim das contas é a única coisa que realmente nos mantém de pé. O silêncio dominou o auditório por um instante. Então, uma pessoa se levantou e aplaudiu. Depois, 10. Em segundos, o auditório inteiro estava de pé, o som de uma ovação estrondosa ecoando pelas paredes. Leonardo não sorriu. Apenas assentiu, uma única vez, absorvendo não o aplauso, mas a confirmação. A confirmação de que ele havia transformado suas próprias ruínas em um farol. Se a jornada incrível do Leonardo, de superação contra a mais cruel das injustiças, tocou você de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo para contar histórias que importam. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu faço questão de ler com carinho cada um para saber até onde essa mensagem de força chegou. Se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve agora para não perder as próximas batalhas. Cada nova inscrição é o que nos dá a certeza para continuar. Mas não vá embora ainda. Deixei 2 outras histórias para você.